Por que nós já estamos com a imagem aqui aparecendo em tela do assunto que é o ex-presidente da República? Nós vimos recentemente que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, negou o pedido do presidente da Argentina, Javier Milei, para visitar o ex-presidente. E aí, naturalmente, é um isolamento político, né, Theo? Porque quando parceiros políticos fazem pedidos e não o conseguem, você está isolando. E a decisão de sexta-feira do ministro Alexandre de Moraes, ela aparta ainda mais o ex-presidente da República do debate político e eleitoral, o que é natural, porque ele foi, obviamente, condenado e está preso cumprindo pelos crimes a que foi responsabilizado pelo Supremo Tribunal Federal, tentativa de golpe de Estado, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e outros 3 crimes. Então, por conta disso, houve uma restrição, uma série de restrições impostas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Entre essas restrições, impedimento de utilização das redes sociais, diretamente ou por meio de terceiros. Houve uma violação dessa restrição na semana passada, a partir do momento que o Flávio Bolsonaro publicou aquela carta escrita à mão pelo ex-presidente da República. Ele foi punido, o Flávio, e o ministro Alexandre de Moraes também responsabilizou o Jair Messias Bolsonaro, dizendo que ele descumpriu e publicou uma carta usando as redes sociais por meio do filho dele. E aí houve uma restrição também de declarações político-partidárias em um momento em que, como a gente contava há pouco, dá-se início ao pontapé inicial do processo eleitoral. A gente separou uma arte mostrando as visitas ao ex-presidente da República, porque isso também tem a ver com essa discussão toda. Então vocês veem aí, ao todo foram 31 visitas dos filhos, mas o número de visitas é muito grande. Em 4 meses, o ex-presidente da República, na casa dele, no tempo em que ele está em prisão domiciliar, ele recebeu 185 visitas. 185 visitas nessa divisão. Foram 31 visitas dos filhos, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Jair Renan Bolsonaro. Flávio com 18 visitas, ele mora em Brasília, então ele também tem um acesso maior. Carlos Bolsonaro é candidato ao Senado Federal por Santa Catarina, Jair Renan, ex-vereador, assim como Carlos Bolsonaro, e é pré-candidato à Câmara dos Deputados também por Santa Catarina. O Flávio Bolsonaro visitou o pai com a esposa e acompanhado da filha deles. Houve 70 visitas de 3 médicos do ex-presidente que trabalham e têm essa missão de cuidar da saúde do ex-presidente da República, essas visitas que são já autorizadas de cara pelo ministro Alexandre de Moraes. Você não precisa haver aquele pedido frequente de solicitação para visitação, tanto os médicos como os filhos têm horários estabelecidos e os advogados a mesma coisa. Houve 17 visitas do fisioterapeuta do ex-presidente da República para aquele processo de recuperação das cirurgias às quais ele foi submetido. 2 visitas, uma de cabeleireiro no mês de abril e de uma funcionária de cartório para despachos do que ele precisava de questão pessoal. Então, para cuidados pessoais, ele pedindo, né, e havendo a autorização, está liberado. E 64 visitas de advogados. E aí, nessas 64 visitas, também entra o Flávio Bolsonaro, que, para além de ser filho, senador, pré-candidato à presidência da República, ele está no rol de advogados inscritos para fazer visitas ao ex-presidente da República. Então, o Flávio Bolsonaro foi um dos advogados que mais visitou o Jair Messias Bolsonaro ao longo desses últimos 4 meses. 4 meses porque ele está em prisão domiciliar desde o dia 27 de março desse ano. Foram 90 dias, né, 3 meses de prisão domiciliar. Depois houve uma autorização do ministro Alexandre de Moraes para que Bolsonaro continuasse em prisão domiciliar. O Flávio Bolsonaro é o segundo advogado que mais visitou o ex-presidente nesse período. Quem mais visitou foi um dos principais advogados da banca, com 29 visitas. O Flávio aparece em segundo lugar, com 15 visitas. Então, esse período é de 4 meses, de 27 de março até sexta-feira da semana passada. O ministro elencou essas 185 visitas para dizer o seguinte: olha, ele não
é patético, ele usou essa expressão, o argumento de que essas restrições elas impedem a comunicabilidade do ex-presidente. Diz ele que é mentira por conta disso e elencou essas 185 visitas e as segregações entre filhos, família, médicos, equipe de saúde, advogados e outros serviços. Há outros serviços também prestados para casa, como eletricista, que foi, só que não é uma visita especial ao ex-presidente. O Jair Bolsonaro, ele convive com a esposa dele, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, com a filha do casal e também com a enteada, que é a filha da Michele Bolsonaro. Então, essa lista dos 185 visitantes nos últimos 4 meses, Elisa, ela teve o objetivo de provar para a defesa que esse argumento não para em pé, que ele tem se comunicado, que ele tem falado e que ele vive uma situação excepcional. O Alexandre de Moraes deixa muito claro. Essas 185 visitas, elas diferem do que a maioria dos presos do Brasil tem hoje. São mais de 700 mil, mais de 700 mil pessoas em regime prisional fechado. Então, é um cenário completamente diferente. Ele vive um cenário excepcional nessa domiciliar dele. Você está explicando aí toda a lista, e bem interessante que nós possamos ver aqui um pouco dessa vida prisional em regime domiciliar, mas essa vida prisional. Falando de Flávio Bolsonaro, o último grande acontecimento que a gente teve foi em relação à publicidade de uma carta em rede social. E que deu todo um BO porque o ex-presidente não pode usar rede social nem comunicar-se por terceiros. Eu vi no site que tem uma matéria tua sobre esse período. 1 ano, portanto, martelo batido assim, período de 1 ano. Sem usar rede social. Fez aniversário no sábado, foi no dia 17 de julho. Sábado fez 1 ano. Isso, a decisão assinada é do dia 17 de julho de 2025, mas passou a valer no dia 18 de julho de 2025. Então, no sábado, completou 12 meses, 1 ano certinho dessa decisão do Alexandre de Moraes, impedindo o ex-presidente da República de utilizar as redes sociais, seja ele diretamente fazendo publicação nas redes sociais dele ou por meio de terceiros. O que é por meio de terceiros? O que aconteceu, por exemplo, na semana passada, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes. Ele diz o seguinte: o Jair Bolsonaro escreveu uma carta à mão, essa carta foi publicizada nas redes sociais do Flávio Bolsonaro, porque Bolsonaro não podia usar as redes sociais dele. Em linhas gerais, foi isso. Ele usou o filho para fazer uma publicação nas redes sociais pelas redes do Flávio Bolsonaro. Então, justamente por isso, houve um entendimento, uma conclusão do ministro do Supremo Tribunal Federal de que houve uma violação de uma das condições para que ele continuasse na prisão domiciliar. Mas não foi grave a ponto de reverter a domiciliar, mas teve uma sanção, uma punição para o Flávio Bolsonaro. Ele está impedido de visitar o pai pelos próximos meses, e a Jair Messias Bolsonaro, que está proibido, houve um aumento das restrições a ele, ele continua sim em prisão domiciliar, mas não pode fazer nenhum tipo de declaração político-eleitoral. Isso vem num momento em que há, e também suspensas, obviamente, ao ex-presidente da República, as visitas por um período de 30 dias. E essas declarações político-partidárias suspensas até o final das eleições desse ano. No final das contas, 1 ano em que Jair Bolsonaro não está usando as redes sociais, que foi sempre um instrumento extremamente forte e poderoso do clã Bolsonaro. Muito. Não só de Jair Messias Bolsonaro, mas do Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro. Obviamente, o ex-presidente tem dezenas de milhões de seguidores juntando todas as redes sociais dele, juntando Instagram e Facebook, por exemplo, que eram as mais recorrentes de uso dele, além do Facebook, passava ali de 50 milhões de seguidores. Então, havia um alcance muito grande, um poder grande também de influência, de acionar a base mais mobilizada do bolsonarismo e, obviamente, também era importante para que houvesse apoio político, transferência de votos, esse apoio num palanque virtual que já não pode mais acontecer há 1 ano. Naquele momento foi por um descumprimento também de uma ordem do Supremo Tribunal Federal. Naquele momento havia um entendimento do ministro, quando ele decidiu, em julho do ano passado, no dia 18 de julho, suspender as redes sociais do Bolsonaro, o uso dele, as redes sociais, acesso e uso, foi porque havia, no entendimento do Alexandre de Moraes, um uso dele para endossar discurso do Trump e do Eduardo Bolsonaro contra ministros do Supremo, naquele processo de coação no curso do processo e tentativa de convencimento das autoridades americanas para beneficiar Bolsonaro naquele processo da ação penal
da trama golpista. Desde então houve uma série de descumprimentos e o mais recente, esse de sexta-feira. Ô, Theo, enquanto você falava, eu abri aqui, inclusive, uma das redes sociais do ex-presidente, aqui, ó, a título de curiosidade para vocês, Instagram, 26 milhões de seguidores e, de fato, a última postagem, aqui a data, 17 de julho. Isso. De 2025. E aí tem 232 mil comentários, que como é a última, imagino que tudo aquilo que repercuta a respeito do ex-presidente da República, as pessoas só têm ali, pelo menos no Instagram, essa última postagem, né, que era Jair Bolsonaro agradecendo a Donald Trump, uma carta que foi enviada por Donald Trump ao ex-presidente da República. Então, a última postagem é justamente esta, no dia 17 de julho de 2025. Que é quando ele assina a decisão, o Alexandre de Moraes, mas só passa valendo no dia 18. Dia por isso 18, fez aniversário, né? No sábado. Então, exatamente o timing aqui explicado pelo Theo Cury. Certo? 10h54, Theo, valeu, obrigada. Valeu também. Baita explicação.